Então eu vou te mostrar, Leco, como fazer, como usar o Fusion Fill e já como fazer o efeito de sombra. Para esse F eu vou dividir ele, nós vamos fazer a ponta, fazer a ponta primeiro. A Fusion Fill você usa a vetorização dele, é como se estivesse utilizando um enchimento complexo, né? Tu faz em volta, depois dá 2 enter, ponto de início, ponto de fim, coloca o sentido do ponto, só que no final tu tens que dar mais um enter quando acabar de colocar o sentido do ponto. Aqui eu vou fazer uma costurinha para evitar um corte, acaba ficando mais rápida. Pego aqui a Fusion Fill. Lógico, isso aqui, essas perninhas eu poderia fazer normalmente com a entrada A também. 2 enter, ponto de início, ponto de fim, opa, dei um enter só, ponto de início, ponto de fim, sentido do ponto. Vou fazer mais uma costurinha para evitar um outro corte. Pego a Fusion Fill, contorno como se fosse a ferramenta enchimento complexo. Aperto 2 enter, ponto de início, ponto de fim, vou colocar aqui em cima para poder fazer o L depois. E agora vem o sentido do ponto, ó. Eu indico aqui o sentido do ponto, no canto eu coloco no canto de dentro para o canto de fora. Aqui vou gerar um erro cruzando a linha, ela dá uma mensagem. Quando você cruza a linha dessa mensagem, dou um OK e faço novamente sem cruzar a linha. Tá? Simplesmente dessa forma. Então ela se comporta como a entrada A, só que só que diferente da entrada A, os ângulos do ponto você coloca quando finaliza de vetorizar, depois do ponto de início do ponto de fim. Fazer também aqui o L. Aqui o efeito, né, de ponto cheio. Agora nós vamos fazer a sombra, né? A sombra vamos usar essa barra de ferramenta remoldando, né? Então primeiro eu vou selecionar todos os objetos, vou copiar para a memória, vou apertar um Ctrl C e todos os blocos vão estar na memória. Tudo selecionado, Ctrl C. Aí ao apertar o Ctrl V, eu vou duplicar, no caso, esse objeto. Eu vou ter 2 conjuntos desses, né? O que vai ficar por baixo vai ser a sombra, e o que eu colo depois, ele vai servir só como base, porque eu vou deletar ele depois e vou apertar o Ctrl V novamente para poder colar o que está na memória, para poder manter ele em ponto cheio. Porque quando a gente faz o processo, esse processo que é o aplanar, que faz esse sombreamento, ele muda os pontos para um único sentido. Então após fazer, vou pegar esse de baixo, que seria o original, vou deslocar, no caso, para ficar na sombra. Agora eu vou colar o que está na memória, ele vai botar na mesma posição, no caso do original. Aqui mudar a cor para ver a diferença. Vou colar com a cor diferente. Agora eu vou selecionar tudo, né? Selecionar todos esses blocos. Aí observe que lá na barra de ferramenta ele ativou, e vou apertar nesse antepenúltimo botão, aplanar, né? Então apertei, ele muda, no caso, os pontos tudo para um sentido. Aí eu vou deletar o que está em verde, né, que é a posição correta. O que fica embaixo eu tenho que colocar em tatame, e agora eu colo, que vai ser a letra. Isso está pronto, aí ficou a letra em ponto cheio e a sombra vai ficar em tatame. Isso está pronto.